A paz do Senhor, queridos amados irmãos, a paz do Senhor, você professor, você pai, você mãe, você adolescente, você que é amante da Escola Bíblica Dominical e não perde nenhum podcast, sempre está aqui conosco, que Deus continue abençoando a sua vida. Olha, chegando no finalzinho de 2023, finalzinho da nossa lição abençoadíssima, é a lição O Amor na Vida do Cristão, o amor na vida cristã. E hoje, lição de número 12, o amor que vence o mal. A mensagem bíblica fica lá em Provérbios, capítulo 25, verso 21, que diz: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Estamos aqui mais uma vez acompanhados das nossas queridas professoras, a irmã Hanane, a irmã Rosimar, a quem já quero saudá-las com a paz do Senhor. A paz do Senhor, professora Hanane. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Rosimar. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Você é muito bem-vindo a estar conosco. Que Deus abençoe a sua vida, como tem nos abençoado também através dessa lição. Glória a Deus. A paz do Senhor, professora Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Hanânia, todos os professores. Hoje estamos já chegando no final, né, do nosso trimestre, né? Que lição maravilhosa de hoje, o amor que vence o mal. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre a lição de número 12, o amor que vence o mal. E nós sabemos que não é fácil, é difícil você fazer o bem a quem lhe faz mal, tratar bem quem lhe trata mal, é difícil, isso mexe com o sentimento, mexe com as emoções, mas nós sabemos, caras professoras, que nossa vida não é guiada pelos sentimentos e nem pouco pelas nossas emoções. Nós somos guiados pela regra do evangelho e pelo padrão que é o nosso Deus. E nós bastamos parar para pensar um pouco e então a gente vai analisar uma verdade bíblica. Ora, se Deus nos perdoou e a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, na condição de inimigos de Deus, o Senhor nos perdoou e nos amou, nós precisamos fazer o mesmo também com aqueles que nos fazem mal. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Querida professora Hanane, querida professora Alzimar, fica conosco até o final e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. O Senhor Jesus, que é da professora Hanana, ali no Sermão do Monte, né, a partir da lei do capítulo número 5 de Mateus, ele vai tratar muito sobre algumas características, e é interessante porque logo no início da sua mensagem, ele traz à tona uma mensagem do evangelho, que é o amor ao inimigo. Amar e orar pelo inimigo. Aqueles homens que estavam acostumados a ouvir a palavra olho por olho, dente por dente, agora ouvem a manifestação da graça do evangelho, dizendo, olha, precisa orar pelo inimigo, fazer o bem a quem faz mal. E aquela palavra é maravilhosa, querida professora Hanane, porque o Senhor ressalta que o amor é a característica daqueles que pertencem ao reino de Deus. É verdade, irmão. Jesus aproveitou desse momento, né, que tinha uma multidão para assisti-lo, para falar digamos assim, do mais importante, que era saber como fazer parte desse reino, né? Como nós devemos proceder para fazer parte desse reino. E no capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Mateus, nós podemos ver essas características que Jesus elencou, né, para demonstrar como uma pessoa deve agir, deve se portar para poder fazer parte deste reino. Um reino que é totalmente diferente do reino que nós vivemos, ou da sociedade em que nós vivemos, né? Então, Jesus, ele estava no monte, nesse episódio, lá próximo de Cafarnaum, e uma multidão se reuniu, provavelmente esse sermão deve ter durado muitos dias, porque muitas foram as lições que Jesus trouxe para nós, né, através dessa pregação, e ele falou especificamente de como era o seu reino. E desse reino, dentre muitas outras coisas que ele falou, tem uma das coisas que é, digamos assim, um dos principais, que está já lá dentro dos principais mandamentos dados por Jesus, que era amar o próximo como a nós mesmos. Então, amar ao próximo, não só aquele que está próximo de nós, que é nosso amigo, que é nosso irmão, que é nossa família, mas amar também ao nosso inimigo, aquele que nos faz mal, aquele que tem inveja de nós, aquele que não quer que a gente cresça, né? Que só quer o nosso mal. Então, Jesus disse também no sermão
que nós devemos amar essas pessoas. Para a gente amar essas pessoas, é uma característica importantíssima para fazermos parte do reino de Deus. A gente já falou aqui várias vezes sobre a questão de que o amor é a essência de Jesus Cristo, né? A essência de Deus é o amor. Por isso que Deus, enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. Aí você imagina, Jesus, para ele, nós éramos inimigos dele, porque nós estávamos no pecado, nós estávamos distante dele. A gente não fazia o bem a Jesus, né? E Jesus, mesmo tendo a nós como inimigos seus, porque nós estávamos afastados de Deus, né? Deus entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. E Jesus se entregou, porque também foi uma escolha de Jesus se entregar na cruz, né? Até que lá na palavra de Deus diz mesmo que ele entregou o seu Espírito e disse ao Pai, faça-se a tua vontade, né? Então, Jesus não só obedeceu a Deus, ao Pai, mas ele também se entregou por vontade própria para morrer por nós, pecadores. Então, essa é a primeira lição que nós tiramos de como nós devemos amar o nosso inimigo. Se Jesus nos amou morrendo na cruz por nós, né? Então, nós devemos amar aquele que nos fazem o mal, que não, estão distante de nós. Aí a gente pode pensar, mas, Hanane, como é que eu vou amar o meu inimigo? Aquela pessoa que tem inveja de mim, que só quer o mal para mim, só quer me derrubar, que difama, que fala mal por trás, né? Porque do ser humano, a primeira coisa que você vai tentar fazer é querer o mal também daquela pessoa. A pessoa está falando mal de você. Aí você vai lá e fala mal também. Ah, aquela pessoa fez isso, né? Isso é um instinto natural do ser humano. No caso da humanidade pecaminosa que existe no mundo, né? Mas se nós, que somos cristãos, que buscamos seguir o ensinamento bíblico, nós fazemos ao contrário. E nós fazemos como a nossa lição diz, andamos na contramão do mundo, né? Fazendo o que o mundo não faz. Que essa atitude de, se alguém está lhe fazendo mal, você vai lá e faz o mal também, é o que o mundo diz que é para fazer, né? Se alguém lhe bate, você tem que bater. Se alguém lhe empurra, você tem que empurrar. Se alguém puxa o seu tapete, você vai lá e tem que contrapor e puxar o tapete daquela pessoa também. Mas Jesus não ensina dessa forma. O que é que nós devemos fazer para amar o nosso irmão? Uma das primeiras coisas que Jesus fala, trazendo lá no Sermão do Monte, é dizendo que nós devemos orar pelos nossos inimigos, pedindo a Deus misericórdia e graça sobre a vida deles. Porque muitas vezes os nossos inimigos estão distantes de Deus e não estão visualizando e entendendo, né, o proceder das coisas. Não veem esse âmbito espiritual, né? Então, estão movidos pela carne pecaminosa. Então, muitas vezes você vai tentar entender o porquê que a pessoa faz mal a você, mas é justamente por causa do pecado. Aí, para você contrapor a isso, você vai orar e pedir a Deus que entre no coração daquela pessoa e traga graça, traga misericórdia, traga amor na vida daquela pessoa, né? Então, uma das coisas principais para que a gente possa amar o nosso inimigo e trazer essa paz, né? É orando e não revidando. A palavra de Deus mesmo diz que nós devemos ser misericordiosos. Nós devemos chorar com os que choram, né? Nos alegrar com os que se alegram. Nós temos que ser piedosos. Então, tudo isso faz parte, são características que Jesus traz dentro do seu sermão para definir, né, uma pessoa que faz parte do seu reino. E é para isso que nós estamos buscando conhecer a palavra de Deus. Nós não somos desse mundo. Jesus morreu por nós para nos aproximarmos dele e tem preparado um lugar para nós. Mas para que a gente tenha direito a esse lugar, nós devemos nos preparar e estar, digamos assim, aptos, né? Para chegar neste lugar e estar com Jesus. E para estarmos aptos a isso, nós devemos obedecer a palavra de Deus, né? Sermos obedientes à palavra de Deus.
Então, quando nós somos, e foi uma das principais coisas que Jesus trouxe nesse Sermão do Monte, é justamente dizendo que a posição social não é importante, o dinheiro não é importante, a autoridade não é importante, que são coisas que são importantes aqui na Terra. Mas no reino de Deus, o que é importante é a obediência, a fidelidade a Deus. Então, quando nós nos, nos dedicamos a sermos obedientes à palavra de Deus, né, a amarmos o nosso inimigo, a amarmos o nosso próximo, nós estamos nos qualificando, digamos assim, a sermos dignos de entrar nesse reino. Glória a Deus, é verdade, querida irmã Hanani. E isso, como a própria lição diz, né, sobre o tópico 2, é um amor na contramão do mundo, porque o mundo ele tende a ser seletista, então é um mundo que assim, eu seleciono as pessoas que eu quero amar, eu seleciono quem eu quero bem, a quem eu vou tratar bem, mas o amor não. O amor cristão ele é um amor que não faz acepção de pessoas, eu preciso amar. Independente, a pessoa fez cara feia para mim, né? O adolescente, né, professor, ele costuma ter muito isso. Eu não gosto de fulano, não foi agora de fulano. Fulano, eu não quero perto de mim, eu não quero nem olhar para ela, não quero nem olhar para ele. Mas nós não podemos, porque o amor cristão ele não faz essa acepção. O amor cristão é um amor que alcança todas as pessoas e nós precisamos compreender que ainda que alguém nos faça mal ou nos trate mal, a gente precisa vencer o mal com o bem. A gente precisa aborrecer o mal. Pregador, como é que eu aborreço o mal? Né? Você aborrece o mal quando você faz justamente o bem para quem lhe traz mal. Então, olha o quão grandiosa essa lição, quão abençoada é para os nossos adolescentes. A gente está ensinando a adolescentes a se portarem da maneira que Cristo se portou. E a gente tem vários exemplos. O próprio Jesus, quando é traído, ele dá um beijo em Judas e o chama de amigo. Porque o Senhor, ele, ali naquele momento, Judas era inimigo do Senhor Jesus, mas o Senhor estava ali para o amar e fazer o bem a quem estava lhe fazendo mal. É isso mesmo, Felipe. O que é que nós vemos? A Bíblia fala que amar ao próximo, né, é uma ordem de Deus para todos os cristãos. Mas como nós vamos amar uma pessoa que só nos fazem mal? Mas a ordenança é amar, né? Então as pessoas têm que ver em nós o amor de Cristo, porque o amor de Cristo na nossa vida é diferente. Quando nós temos o amor de Cristo, tudo é diferente. Então, nós vemos aqui que devemos amar nosso próximo como a nós mesmos, né? Que é o segundo mandamento, que ame o seu próximo como a si mesmo. Então, mas como podemos amar os nossos inimigos? Através das nossas ações, né? Orando por quem nos persegue, fazendo bem a quem nos maltrata, abençoando também aquelas pessoas, né? Amar os inimigos não significa dar abraço, viver abraçando, e querer sua companhia, como se fosse amigos íntimos, não. Amar nossos inimigos significa querer seu bem, né, e tratá-lo bem, apesar de tudo, né, que está ou que essas pessoas fazem contra nós. Então, é importante frisar, professor, isso para o nosso adolescente, né? E quando a gente fala em amar os nossos inimigos, não quer dizer viver abraçados, não é isso que nós queremos dizer. Mas uma perfeita harmonia, na perfeita comunhão. É verdade. E a gente não ama o nosso inimigo, né? Como a irmã Rosmar estava falando, abraçando, mas a gente ama. Por quê? Porque Deus amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Ter isso em consciência de que nós não amamos porque eles não merecem. Quem faz o mal não merece o amor. Mas como nós não merecíamos que Jesus morresse por nós, né? Então a gente tem essa referência. Então nós amamos o nosso inimigo porque Deus nos amou primeiro. E nós temos que demonstrar este amor. Como a irmã Rosmar estava falando, não só com as nossas palavras. Você pode muito bem não falar com aquela pessoa que fez o mal a você. Né? Alguém faz o mal a você, você não precisa chegar com palavras, mas principalmente com atitudes, com ações, né? E com ações, tipo assim, falando bem daquela pessoa para outros, né? Não falando mal, porque se alguém fala mal de você, você tende a falar mal daquela pessoa também. Mas se você tem que falar bem daquela pessoa, né? E mostrar que você não quer o mal para aquela pessoa, e sim o bem. Você ora por aquela pessoa, você entrega aquela pessoa ao Senhor, né?
Então, são atitudes que você tem que tomar quando você ama o seu inimigo, né? Não só com palavras, mas principalmente com atitudes. Glória a Deus. Que bênção. Passando aí o tópico 1, amando o inimigo, nós chegamos no tópico 2, passando pelas perseguições. Nós falar de perseguição é falar literalmente de um grande desafio na vida cristã, porque você o sentimento que nós temos para com alguém que nos faz mal é alguém que nos faz mal uma vez. De repente eu não vou mais conviver com aquela pessoa, não vou estar com aquela pessoa. De repente foi algo aleatório, foi uma situação isolada. Então talvez haja uma liberação de amor de uma forma mais fácil. Só que falar de perseguição é falar de alguém que está constantemente nos afligindo, alguém que está constantemente nos fazendo mal. É tal como aquela situação de Penina e Ana, né? Onde a Bíblia diz que Penina afligia, aborrecia Ana, e era ali diariamente. Então, falar de perseguição é falar de alguém que está em constante busca de nos afligir. E aqui a lição já nos traz aqui um exemplo de Davi, onde Davi era perseguido. E talvez alguém chegue para mim ou para você e nos diga, ora, mas será que Davi fez alguma coisa mal para com Davi? Não. Davi não fez nada para com Saul, era simplesmente por inveja, porque às vezes nós vamos ser perseguidos sem fazer nada, ou pelo contrário, fazendo simplesmente o bem. Davi faz o bem, Davi guerreia, mata Golias, Davi é usado como um soldado valente, e então isso começa a causar um tumulto em Israel, e Saul vem com uma perseguição causada por uma inveja. Então perceba que, ora, professor, transmissão adolescente, eles vão ser perseguidos e às vezes vão até se perguntar o que eu fiz. Na verdade, não fizeram nada demais, só fizeram o bem e vão ser perseguidos por pessoas que vão sempre estar fazendo o mal a elas. Qual é a minha ação? Como é que eu faço? Eu reajo a essas pessoas porque eu até aguento uma, até aguento duas, mas na terceira, ó, eu não reajo. Aquela velha conversa de alguém que ainda não é convertido. Ah, porque eu não tenho sangue de barata. Ah, porque o meu corpo é crente, mas o meu braço não é não. E aí a gente vai desconstruindo essas ideias na cabeça do adolescente para dizer que nós precisamos ser cristãos por completo e nós não reagimos na mesma ação. Porque quando eu reajo na mesma proporção ou da mesma maneira, eu me igualo, eu me coloco no mesmo patamar daquele que está perseguindo. Só que eu não fui chamado para ser igual, eu fui chamado para ser diferente. Nós precisamos transmitir aos nossos alunos que nós fomos chamados para sermos diferentes. É por isso que isso constrange tanto ao inimigo e àquele que nos fazem mal. Porque é como que Paulo vai escrever e vai dizer que é como que, na verdade está escrito em Atos, onde o texto sagrado vai dizer que é como que você coloque brasa viva, brasa acesa, né, na cabeça do inimigo. É quando o inimigo faz o mal e você faz o bem, até que você vence. Até que alguém diz assim, rapaz, como é que pode? Eu trato fulano mal, persigo ele, só faço mal e ele me faz o bem. Aquilo é como que vai queimando a consciência dele até que chega a um ponto que ele é vencido pelo bem e então vai glorificar o nome do Senhor. A Bíblia nos traz aqui outros exemplos, além de Davi também, que suportou a perseguição, vai nos trazer outro exemplo, quero deixar para uma segunda parte. Eu queria ouvir também a querida professora Hanana e a querida professora Rosimar. Na Bíblia Sagrada tem muitos textos que falam sobre acontecimentos como esse, só que eu acho interessante muito falar sobre Davi, porque Davi, ele teve a oportunidade, né, querida professora Hanana e professora Rosimar, de se vingar. Só que a vingança não é do homem, a vingança do Senhor. É o Senhor quem nos justifica, quem luta as nossas guerras. Então Davi teve a chance de matar a Saul e não mata, porque Davi compreende que a porção que ele tem para entregar até aqueles que ele faz mal é diferente, é uma porção de amor. Davi reconhece que a bênção realmente é muito maior, né, se ele conseguir se segurar, do que se ele tomar a atitude errada, né? Então, ele realmente se segura, se firma na bênção de Deus na vida dele. E é a lição que nós tiramos dessa de Davi, quando ele várias situações são citadas na história de Davi e de Saul, né, em que Saul tentou matar Davi, mas que Davi em nenhum momento atentou contra a vida de Saul, né? E teve oportunidades. Mas Davi, ele tinha a promessa de Deus sobre a sua vida, né? E ele sabia que não era ele que ia fazer justiça, e sim Deus.
Então, isso nós temos que ter também essa consciência de que não somos nós que fazemos justiça. A justiça de Deus é melhor e maior quando nós recebemos o mal. Deus vai fazer justiça com aqueles que fazem o mal conosco, né? E o nosso bem, o bem que nós fazemos, constrange aquele que está recebendo o bem também, né? Quando alguém faz mal para a gente vai e retribui com o bem. Aí ele faz mal novamente, e a gente retribui com o bem novamente. Isso vai constrangendo aquela pessoa a chegar a um ponto que ele vai dizer, não, esse negócio é uma coisa errada. Eu não vou mais fazer isso e vou começar a fazer o bem, porque ele não merece esse mal que eu estou fazendo, né? Então, nós temos que pensar além daquela situação, né? Para poder visualizar e não fazer o mal e não dar lugar à carne. É verdade, querida professora Radana. Queria ver também a professora Rosimar. A professora está corroborando conosco nesse tópico 2. Nós vemos aí, irmão Felipe, que as perseguições, elas são inerentes, né, na vida de todos que decidem assumir a fé no Senhor Jesus. Isso aí nós sabemos que nós somos cristãos, passamos por perseguições, né? Quando nós vivemos a palavra de Deus, Ele próprio nos alertou, né, que nós passaríamos por essas aflições, por essas perseguições. Então, a vida de cristão é assim. Então, nós vemos que os cristãos, eles devem aprender, a reconhecer o valor da perseguição e até mesmo se alegrar nela. Se alegrar na perseguição, sim. Por quê? Não de forma ostensiva, né? Mas de forma silenciosa e humilde, porque nós sabemos que a perseguição, ela tem um grande valor espiritual. Primeiro, a perseguição dos cristãos nos permite compartilhar uma comunhão sem igual com o Senhor. Nós vemos aqui o grande exemplo de Paulo, que descreveu uma série de coisas que tinha, que passou por aquela perseguição, que foi de perseguido, de perseguidor a perseguido. Nós vemos esse grande exemplo aí. Então, queridos, é importante passar para os nossos alunos a importância de saber que não nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a perseguição vem, mas nós devemos estar firme e constante ali, não esquecendo de levar a palavra de Deus, sabendo que nós somos exemplo para todos e para este mundo. Glória a Deus. Verdade, irmã Rosimar. E o segundo exemplo que nós temos aqui na nossa lição do tópico 2 é sobre Paulo. E falar sobre Paulo é falar de alguém realmente que vive dois extremos. Porque primeiro Paulo ele é perseguidor. Ele vai perseguir. Na medida que ele vai perseguindo, ele recebe o bem daqueles cristãos que estão pregando a palavra de Deus. E o outro extremo é o Paulo convertido. Ele vai ser perseguido. Então, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E é interessante porque o apóstolo convertido do Senhor, ele aprende a sofrer as perseguições por causa do evangelho. Ele se gloria nisso. Porque a vida cristã, meus queridos amados irmãos, isso é importante ressaltar aos nossos alunos, ela é uma vida que, ora, nós passaremos por perseguições. Porque nós carregamos a bandeira do evangelho. E a bandeira do evangelho nos faz se portar diferente, então alguém vai nos perseguir, como eu disse, até fazendo certo. De repente, um adolescente chega numa sala de aula, chega em um lugar, por agir da maneira certa, ele vai ser perseguido. Porque a perseguição faz parte da vida cristã. Nós precisamos entender que, como a irmã Rosmar falou, como a lição falou, é inerente à vida cristã a perseguição. Uma hora nós vamos ser perseguidos, 1, 2, 3 ou até mais. Só que a Bíblia diz: segui a paz com todos. Eu preciso compreender que a minha vida precisa seguir a paz com todos, ainda que seja meu inimigo. Eu preciso seguir a paz com ele, porque assim é do agrado do Senhor. Então eu preciso transmitir ao nosso aluno, caro professor, que ele passará por perseguição, ainda às vezes mesmo agindo certo. Alguém vai persegui-lo, vai querer lhe fazer mal, mas ele precisa agir da maneira correta. E qual é a maneira correta? O padrão de vida de Paulo, por exemplo, era um padrão medido por santidade. Não era, como diz, inclusive na lição, não era o consenso, mas a santidade. Então, nós precisamos andar em santidade e o Senhor nos chamou para amar e fazer o bem até aqueles que nos querem fazer mal. Como diz a mensagem, se o teu inimigo está com fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo está com sede, dá-lhe de beber, porque o Senhor vai nos julgar, não por aquilo que recebemos,
mas por aquilo que fazemos mediante ao que recebemos, e ele nos chamou para amar. Amai aos vossos inimigos. Glória a Deus, vamos avançar. Tópico de número 3, e olha que tópico maravilhoso, o chamado para ser pacificador. Nós sabemos que o cristão, querida professora Rosimar, tem muitos chamados. E tem um chamado que às vezes parece que é esquecido, ou às vezes a gente quer torcer o rosto para que a gente não veja, e é esse chamado. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Tá tudo caindo, nós estamos pacificando. Tá vindo um exército contra, o Senhor nos chamou para pacificar. E olha, querida professora Rosimar, é um desafio, porque nessa geração e nesse tempo, parece que o sangue esquenta mais rápido, parece que a reação é mais rápida, parece que os nossos adolescentes, parece que o povo de hoje em dia não tem tanta paciência como antigamente. Então, por isso que é tão importante nós compreendermos que há um chamado, e esse chamado é para pacificar. É isso mesmo, Felipe. Nós vemos aqui como texto base, né? Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, queridos, a bênção de sermos pacificadores é importante. Nós fomos chamados à paz e somos portadores da paz, né? Deus nunca nos chamou para divisão ou para contendas. Nós vemos que ele nos chamou à paz. Temos paz com Deus, temos a paz de Deus e somos portadores da paz e devemos levar o quê? Devemos levar a paz. Porque ser uma pessoa pacificadora exige muito mais do que omitir, né? Exige muito mais do que simplesmente se calar. Para ser da paz, você precisa agir, precisa interferir nos acontecimentos. E nós vemos aqui que a própria lição ensina que é necessário que você esteja atento e seja forte para lutar pela paz, né? Mas como reconhecer uma situação de injustiça? Como saber o que é uma verdadeira paz? É importante, professor, ser colocado isso aí quando nós vamos falar sobre a questão da injustiça, né? Quando a gente fala sobre pacificadores, nós vamos falar sobre a questão da injustiça, como é importante. Então, nós vimos aqui, queridos, que o pacificador, ele se livra de tormento. Então, quando a Bíblia diz aqui no Salmo 133, um versículo tão conhecido, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? É como óleo e como o orvalho, né? Então, nós vemos esse versículo tão conhecido, e nós vemos aqui o quanto é importante viver em comunhão. Então, o pacificador, ele vem agir nesse momento, né? Então, a Bíblia fala que o homem bondoso, ele faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Então, nós vemos aqui, queridos, que o pacificador, ele apresenta na sua vida o caráter de Cristo, porque ele está ali para pacificar. Então, ele está ali com o caráter próprio do Senhor. Então, o Deus Pai é chamado o Deus da paz. Porque nós vemos aqui, querido, a própria lição, querido adolescente, ela comenta e orienta a atenção de você, adolescente, como ela relata até como uma profissão, né, dos advogados que trabalham como conciliadores, né, para ajudar as pessoas a resolver determinadas coisas. Então, a própria lição coloca essa profissão como de advogado. Então, nós vemos aqui, tem quantas pessoas que nós conhecemos que muitas vezes dizem assim, a irmão, o irmão fulano, ele é pacificador, né? Então, trabalha muito a questão da paz, porque nós devemos, quando nós escutamos essa palavra pacificador, a palavra harmonia, viver em harmonia com todos, nós trabalhamos muito a questão da tranquilidade. Quando eu falo em harmonia, ou viver em harmonia, estou falando em paz, estou falando em tranquilidade, o quanto é importante pacificar, agir, né, como pacificador diante das situações. Então, a própria Bíblia ela nos instrui que devemos buscar a paz com todos e nos esforçarmos para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. A própria lição coloca isso. E diz, e fala mais sobre a questão da santificação, porque quando você pratica, você é pacificador, com certeza você vai ter paz, você vai ter uma vida santificada, porque você vai agir coerentemente, você vai agir
de acordo com o que Deus quer, porque o pacificador ele vai agir com justiça, né? Ele não vai agir com injustiça, e sim com justiça, né? Esta deve ser a nossa postura enquanto cristão. É isso Glória a aí, Deus. meu Verdade, querida professora Hanani, professora Rosimar, e é interessante porque tem sido uma expressão, né, da vida cristã que às vezes a gente ora não vê. E eu não digo isso só com o inimigo, não, até com os próprios irmãos, né? Até com os próprios irmãos, de repente alguém, por uma situação ou outra, de repente se exalta, de repente fala alto, de repente, em vez de apaziguar, é, coloca mais agitação na conversa. E nós precisamos direcionar essa palavra ao coração dos nossos queridos alunos, para que eles possam compreender que eles foram chamados para pacificar, nós fomos chamados para ser pacificadores, porque o reino de Deus, minhas irmãs, é um reino de paz. O reino de Deus, nós fomos chamados para um reino de paz. O nosso Deus, ele é o príncipe, o nosso Senhor, ele é o príncipe da paz. Então ele tem paz em sua essência. O atributo da paz que está com o nosso Senhor também foi comunicado aos homens para que nós possamos viver em paz. Ah, quem dera o mundo fosse perfeito, a igreja fosse perfeita, mas não. É formado de homens e mulheres que não são perfeitos. Se fosse todo mundo perfeito, nós veríamos realmente as relações sociais e também na comunidade cristã, tudo em paz, mas requer um exercício, requer um esforço, e o Senhor requer de mim e de você, que nós nos esforcemos para sermos pacificadores, que não venhamos a ser agitadores, mas que venhamos a pacificar, paz, gerar tranquilidade, gerar conforto em meio à crise, em meio à discussão. E quem sabe, oxalá, eu já esteja preparando, né? Quem sabe um adolescente para ser, quem sabe, um advogado, um gerenciador de crise, que naquele momento ali vai ser fácil conciliar, porque já exerce na igreja e vai ser ainda mais fácil exercer no campo profissional. Mas o Senhor nos chamou e esse chamado nós precisamos atendê-lo, é o chamado da pacificação. É verdade. Um versículo que nos fala uma característica muito importante da gente, que nos faz ser pacificadores, né? Que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, que fala sobre nós sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, né? Quando nós praticamos esse versículo, eu acredito que quando a gente ouve mais, a gente entende melhor as situações, né? E a gente consegue ter essa postura de pacificador, porque eu acredito que não só para nós, adultos, professores, mas também para adolescentes. Muitos amigos chegam para você pedindo um conselho de alguma coisa, brigou com um colega, brigou com um amigo e quer um conselho. Aí você vai lá, em vez de você atiçar e botar mais fogo na fogueira, como o irmão Felipe estava falando, quando você ouve e analisa bem a situação e você está dentro, debaixo da palavra de Deus, você vai trazer palavras que tragam paz a essa pessoa e façam ela entender que aquela situação não é como ela está vendo naquele momento, né? E consiga ver que não tem a necessidade daquele afogueamento todo, daquela briga toda, daquele palavreado pesado, né? E traz aquela paz, aquele ambiente de tranquilidade para que a pessoa possa visualizar aquela situação, entender de forma mais clara e conseguir resolver aquilo sem nenhum tumulto, né? Então, isso é viver como cristãos. Ver que os frutos do Espírito estão sendo, como é que se diz, crescendo em nós, né? A mansidão, a temperança, tudo isso nos faz ficar pacificadores, nos faz trazer paz e equilíbrio para esse mundo que é tão desequilibrado e tão cheio de maldade, né? É isso mesmo, Hanan. Nós vemos aí que o próprio apóstolo Paulo diz que nós não devemos, né, a ninguém dever nada, né, a não ser o amor. Né? O amor ele é importante, porque quando, como o irmão Felipe colocou, sejam pacificadores, né? Então é importante isso, sermos pacificadores em tudo, né? Nós vemos aqui, querido, que uma característica muito importante de um pacificador é a bondade, né? É a bondade.
porque nós estamos ali não para defender um nem outro, né? Mas para pacificar, para trazer a paz, porque isso é importante, não pensar em defender um nem o outro, mas trazer a paz, aquilo que é correto, aquilo que é certo. O pacificador, ele vem fazer isso, ele vem trazer a paz, né? Trazer harmonia, que é uma das coisas importantes, né? A questão da harmonia e a paz. Glória a É isso aí. Deus. Que lição maravilhosa, que lição abençoada. Perceba que são lições preciosíssimas que nos confrontam realmente e nos faz sermos melhores, né? Melhores crentes, melhores cristãos, melhores filhos, melhores cidadãos. E a palavra de Deus realmente ela nos confronta e nos faz sermos melhores e nos ajuda a se desenvolver. O amor que vence o mal. Nós aprendemos nessa lição, tal como nós oramos, porque quando o Senhor ele ensinou aquela oração do Pai Nosso, na própria oração, nós oramos dizendo: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem feito mal. Então, que nós coloquemos em prática e não seja apenas uma oração de palavras, mas uma oração de atitude sincera perante o Senhor, porque o Senhor assim se agrada e nos chamou para viver essa vida plena na sua presença. Agradecer os queridos professoras, né, Hanane, Rosimar, que já quero deixar aqui o espaço para que possam também trazer a sua saudação final. A paz do Senhor, professora Hanane. A paz do Senhor, irmão Rosimar, irmão Felipe. Graças a Deus por mais uma aula. E Deus abençoe a sua aula, que você que está nos assistindo, né? Nos acompanhando todas as semanas, né? Durante essa lição. Deus abençoe sua aula, sua vida. E que possamos passar para os nossos adolescentes. Que melhor é sermos fiéis e obedientes a Deus, obedecer a sua palavra. E assim nós vamos ser sal e luz nesse mundo. Glória a Deus. A paz do Senhor, professor Rosimar. Pai do seu irmão Felipe, irmã Hanânia, você professor. Queremos aqui agradecer, né, ter contribuído, professor, com a sua aula e dizer que o amor sempre ele vence o mal, né? Então, que devemos amar. Glória a Deus. Querido professor, você que esteve conosco até agora, eu quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus possa lhe usar. Ele deu uma aula inspiradora pelo Espírito Santo e até o próximo podcast. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.